Oi pessoal, estamos de volta para fazer a segunda parte sobre o Renascimento italiano e na aula de hoje nós vamos conhecer 10 obras que se tornaram ícones da pintura renascentista. São obras de um perfeito acabamento, de uma harmonia de cores que nos traz à tona artistas considerados gênios desse período. E a primeira obra que eu trago para vocês é O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Essa obra ela é uma composição sublime e, com razão, uma das pinturas renascentistas mais amadas. Ela retrata a deusa Vênus vindo do mar, como vocês observam, e se erguendo de uma concha com toda a sua glória. Tal como acontece com toda a arte desse período, é bastante difícil com apenas os cabelos cobrindo a sua modéstia. A pintura é um estilo romântico, que foi uma marca real da arte produzida no Renascimento. O uso do color light de Botticelli é soberbo e ele realmente capturou a própria essência do que está pintando. A segunda obra é A Assunção da Virgem, pintada por Titiano ou Tiziano, como alguns preferem pronunciar. Então, essa novela foi pintada em 1518 pelo famoso artista renascentista Titiano. Isso fica sobre o altar da Basílica de Santa Maria Gloriosa del Frari, em Veneza. Esta foi a primeira grande comissão do pintor na cidade e realmente colocou no mapa como uma pessoa importante no período renascentista. A pintura marca um importante festivo religioso que acontece em 14 de agosto para os católicos. A cada ano, a Assunção da Virgem. A cada ano, né, é renovada esse ritual. A pintura mostra Mary em uma nuvem subindo ao céu para estar com Deus, enquanto os querubins abaixo ajudam no caminho. Como você esperaria, considerando o assunto, a pintura tem uma sensação religiosa muito poderosa, o que ainda é mais impressionante quando visto o seu atual lugar de repouso. Aí nós temos uma outra obra também do pintor renascentista Botticelli. Ele, como você vê, ele é uma figura que realmente é importante na arte renascentista. Então, essa imagem ela foi pintada em torno de 1482 e é o outro exemplo do seu estilo em composição romântica e transcendente. Embora tenha havido muitas explicações anexas, muitos acreditam que isso mostra a mudança das estações para a primavera. É particularmente impressionante pela forma como Botticelli usa um fundo arborizado escuro para contrastar com as figuras coloridas e graciosas no primeiro plano. Muito clássico em tom, dá uma ótima ideia do que era a arte renascentista. Então nós temos aí a obra chamada Primavera de Botticelli. Temos a segunda obra chamada Sistine Madonna, é uma obra de Rafael, só que não é o Rafael da Tartaruga Ninja não, tá bom, gente? É o Rafael, um dos melhores e mais conhecidos artistas que emergiram do movimento renascentista. Esta pintura foi um dos seus verdadeiros pontos altos e mostrou o que fez em especial. Pintada em 1542, mostra a Madonna segurando Cristo como uma criança flanqueada por Santa Bárbara e São Sixto. A maioria das pessoas notará dois querubins na parte inferior da pintura, que são famosos por direito próprio. Considerando uma das melhores pinturas já criadas, o tom e a graça que transmite o deixarão espantado. A próxima obra é chamada O Julgamento Final. Então essa obra ela é pintada por uma das estrelas do Renascimento também, né? Um dos mais conhecidos, que é o Michelangelo Buonarroti. Então, ele é um dos nomes das estrelas reais do movimento renascentista.
Então, era uma homenagem, é um homem conhecido como Michelangelo, né? E muitos estarão familiarizados com o nome do seu trabalho na Capela Sistina, no Vaticano, onde isso é encontrado. Pintado diretamente na parede da capela em 1541, é um conto valente e um pouco cauteloso para todos aqueles que olham para ele. A pintura mostra o que acontecerá na segunda vinda de Cristo, quando Deus irá julgar toda a humanidade. Enquanto a parte superior mostra a subida ao céu, a parte inferior lembra aqueles que fazem o mal, que o inferno os espera. Combinando cores graciosas com pinceladas preciosas, é uma mensagem surpreendente e esta é uma das pinturas mais amadas de todo o mundo. Então nós vemos grandes porções da Bíblia sendo retratadas na Capela Sistina. Diz um historiador que essa obra, quando Michelangelo fez, todas as pinturas estavam despidas. E aí quando o Papa Pio IX veio observar a obra, ele pediu que Michelangelo repintasse todas as figuras. Então ele foi lá e colocou esse fino tecido cobrindo as partes íntimas das pessoas que estavam pintadas lá. A próxima obra é de Caravaggio, é chamada A Conversão de São Paulo. Facilmente um dos personagens mais fascinantes, talentosos e mais difíceis do fim do Renascimento, porque Caravaggio já é lá do finzinho do movimento renascentista, né? Então, esse cara chamado de Caravaggio era quase tão talentoso em festas ou em outras com problemas, como ele estava com uma escova, quando ele estava com uma escova na mão. Diz que ele se metia muito em problemas, né? Não importava o que ele tivesse. Então ele é famoso por gostar de bebidas, por gostar de lutas e de mulheres. Ele era um verdadeiro malvado, assim podemos dizer, da arte renascentista. Bom, essa controvérsia também o seguiu em seu trabalho, pois o estilo que ele pintou era diferente dos padrões românticos. Caravaggio foi para uma abordagem de nível de rua mais realista, como mostra essa pintura. O uso da luz é deslumbrante, como é a forma, como a pintura transmite a mensagem de São Paulo, se transformando em Saulo no caminho de Emaús. Então, essa pintura, ela também foi extraída da Bíblia, que Paulo de Tarso, ele era um famoso perseguidor dos cristãos. Então, ele, em um dado momento, quando ele ia para Damasco para perseguir mais uma vez e com cartas para matar alguns cristãos, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E nesse encontro, houve uma transformação, que ele passou por um período de cegueira mesmo, que foi preciso uma outra pessoa ajudá-lo, né, orando, implorando para que o Senhor devolvesse a visão dele. E daí, quando ele volta dessa cegueira, ele volta transformado. Então, como ele transformou a sua própria vida, ele também transformou o seu nome, ele mudou. Em vez de Paulo de Tarso, ele passou a se chamar em Saulo, ou melhor, como ele se chamava Saulo de Tarso, ele passou a se chamar Paulo de Tarso. Um dos escritores de vários livros do Novo Testamento, né? Um exemplo de se seguir, como ele mesmo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Bom, chegamos à próxima obra, que é chamada A Escola de Atenas. Ela também foi pintada por Rafael. Então, esta é a segunda pintura de Rafael que vai aparecer na nossa lista, mas certamente ela vai merecer o seu lugar. Completada em 1511, é um dos principais afrescos encontrados no muro do Palácio Apostólico do Vaticano. A pintura pretende representar a Idade Dourada da filosofia grega, quando a disciplina estava no auge. Todas as principais figuras filosóficas famosas são encontradas dentro dela, como Platão e Aristóteles, no centro, capturando perfeitamente o espírito clássico, que o período do Renascimento é famoso. Esta é uma obra de arte simplesmente
deslumbrante. A próxima obra chama-se A Criação de Adão. Também ela foi pintada por Michelangelo e ela faz parte também do acervo da Capela Sistina. A Criação de Adão, ela já é uma obra mais conhecida como as demais que eu já mostrei, certo? Porque certamente você já viu ela sendo exibida na TV ou em algum tipo de mídia, muitas e muitas vezes. Bom, o primeiro é este fabuloso trabalho do nosso homem Michelangelo, criado em 1512 e é encontrado, como eu falei, no teto da Capela Sistina. Mostra como Deus criou Adão, que foi o primeiro homem. Então, o aspecto mais célebre dessa pintura é o modo como as mãos de Deus e as mãos de Adão estão quase se tocando, o que é uma imagem poderosa sobre a divindade humana para muitos. Um dos principais emblemas da arte renascentista, a qualidade do pincel e o realismo das características na pintura torna um exemplo maravilhoso para se ver. A próxima obra é mais conhecida ainda do que a Criação do Homem. Com certeza você já viu ela mais vezes e até lhe chamou a atenção. Então, antes do Código da Vinci, aquele famoso filme de Don Brown, né, que fez o famoso, tanto a obra quanto esse artista, né, que é uma verdadeira obra de arte. E esse artista também é considerado um dos gênios do Renascimento italiano incondicional. Bom, não só o pintor, como também foi o inventor, arquiteto, né? Certamente ela é uma das suas pinturas mais famosas. E essa a maioria terá visto também, né? Então, a Mona Lisa, ela foi criada em 1517, é uma das peças de arte mais reproduzidas e faladas sobre a história. A característica principal de Da Vinci, quando Da Vinci criou, também foi o sorriso enigmático que as pessoas ainda discutem até hoje. Em que consiste a mulher na pintura e por que ela está sorrindo? Então, sempre que nós olhamos para a Mona Lisa, você percebe um leve sorriso em seus lábios, um sorriso irônico talvez, um sorriso disfarçado, um sorriso envergonhado. Então, assim, cada um vai ter a sua interpretação. Assim também como a outra característica é o seu olhar enigmático, que até hoje ninguém conseguiu explicar como que Da Vinci conseguiu essa façanha tão bem feita no olhar da Mona Lisa, que para onde você se vira é como se o olhar dela lhe seguisse. Então, assim, ela parece nos observar atentamente, né? Não só o espectador, mas como também quem está na sala, no local onde ela está exposta. E nós chegamos, enfim, à nossa última obra, que também ela foi criada em 1498 e é, sem dúvida, a melhor peça de arte já feita. Eu já tentei até reproduzir ela. Lógico que eu não sou um Da Vinci, né, para fazer tão bem feita, mas eu tive lá as minhas façanhas, passei mais ou menos 4 a 5 dias para fazer. Não, eu sei onde a minha obra está, porque a pessoa que me comprou guarda muito bem essa obra e sempre que eu visito eu vejo ela estampada na sala de estar. E para mim eu fico muito feliz em ver uma obra exposta, né, que saiu das minhas mãos, né? Lógico que é uma réplica dessa obra de Da Vinci. Então essa obra é chamada A Última Ceia. O fato é que esta obra ela vai mostrar como, na visão de Da Vinci, como ele imagina que foi a última ceia, a última refeição que Jesus fez com seus discípulos. Então, a pintura ela fez um grande sucesso por causa do grande uso de cores, né, e a quantidade leve e arejada para resumir toda a serenidade religiosa do assunto. É uma pintura que se confunde com a vida também, pois vemos discussões e discussões em torno da mesa enquanto Jesus fala, né? É isso que nós podemos observar. Também é um assunto de muitas discussões para os significados oculto, pois muitos acreditam
houve muita conjectura sobre a figura para a direita de Jesus, do qual muitos acreditam que se tratar de uma figura feminina. No caso, dizem que ser Maria Madalena, né? Por causa das suas vestes, do seu look meio afeminado. Então, a forma de ver que o elo se afasta de Cristo mostra também em comum um contexto na pintura e faz você se perguntar por que Davi se pintou isso lá, né? Então, seja qual for o significado real da pintura, esta é uma obra de arte incrível, né? Sem dúvida. O fato é que você não precisa ser um amante da arte ou intelectual para apreciar essa pintura. Simplesmente demorando alguns minutos para observá-los e apreciar sua beleza já é suficiente, né? O período renascentista em geral foi um ponto alto para as artes, com esculturas e arquiteturas representadas também. Na verdade, não foi repetido como um em todo, o movimento sustentado que mostra quão especial era. Então, assim, o movimento renascentista, ele tem muito ainda para nos mostrar, temos que aprender muito ainda sobre ele na questão das pinturas, né, das artes plásticas, da arquitetura, da escultura, porque ele nos chama a atenção em todo o seu contexto, devido ser feito por gênios, né, como a história diz, por grandes gênios. Nos fascina a forma como elas foram criadas, tá bom? Ficamos por aqui com a nossa aula, com essas 10 obras. Vamos revisar cada uma, né? E que possamos crescer, né? Crescer em conhecimento, não fiquem só nesse, mas procure pesquisar outros. E até a próxima.